Olá, meu nome é Letícia Costa, sou nutricionista e hoje nós vamos falar sobre 3 diferentes formas de iniciar a introdução alimentar no seu bebê. Bora lá? Primeiro, é importante a gente lembrar que a introdução alimentar ela se inicia aos 6 meses mais sinais de prontidão. Tem que ter 6 meses completo, a gente não inicia a introdução alimentar precocemente por conta de ganho de peso, nem nada do tipo. Introduzir alimentos precocemente pode ser riscos de alergia, risco de engasgo, não faz bem para o seu bebê. Os sinais de prontidão são controle total da cervical, não tem mais a linguinha porque usa aquela linguinha para fora, o bebê leva objetos à boca, o bebê não tomba no cadeirão e o bebê tem interesse pela comida do adulto. Feito esses passos, vamos falar sobre as 3 formas de introdução alimentar. A primeira delas, acredito que é uma das mais conhecidas, que é aquele alimento amassado no grau. Note que eu estou falando amassado. Não é um alimento liquidificado e nem um alimento misturado em sopinha e papinha. É o alimento amassado no garfo e a gente vai ofertar amassado cada alimento. Então, por exemplo, no pratinho do seu bebê vai ter arroz amassadinho, feijão amassadinho, carninha desfiada, brócolis amassadinho e pode ter ali uma cenoura amassadinha também e um alface desfiadinho assim em cima do arroz, por exemplo. Esse é um pratinho completo para o seu bebê, ofertado nesse método de amassar no garfinho, que a gente pode chamar aí de um método participativo, por exemplo. A gente amassa no garfinho e a gente progride essa textura dia após dia. Então, na primeira semana você amassa da mesma forma, na segunda semana você amassa menos, na terceira semana um pouquinho menos e vai amassando cada vez menos até que o bebê tenha a mastigação desenvolvida e que com 1 ano de idade ali ele já esteja comendo igual a família. Lá pelos 9 meses ele já vai ter um movimento de pinça, então ele vai conseguir pegar e mastigar outros alimentos também menores, pedaços menores, isso já é um sinal de desenvolver essa mastigação. Em relação ao método BLW, que traduzido para o português é o desmame feito pelo bebê, é um método em que a gente oferta alimentos pedaços, sólidos. Então a gente vai ofertar carne em pedaço, a gente vai ofertar fruta em pedaço, a gente vai ofertar feijão em pedaço, feijão e arroz. Como a gente oferta no BLW feijão e arroz, você pode fazer um arroz mais papado e faz sem sal até 1 ano, pode fazer um bolinho com aveia ou pode fazer um arroz mais papado e fazer um bolinho só de arroz e feijão. As carninhas a gente oferece em pedaço mesmo, em pedaço em tiras, de forma como que o bebê consiga pegar com a mãozinha dela e fica um pedacinho para fora para ele levar a boquinha. As frutas e os vegetais a gente vai cortar na longitudinal, tá bom? O que significa isso? A gente vai pensar em cortar, por exemplo, aqui a traqueia, né? Que para o bebê não engasgar a gente vai fazer corte seguro. Então, a gente vai cortar na longitudinal, que passe aqui, tá? Que passe o alimento aqui. Se a gente cortar em meia lua, por exemplo, pode entupir aqui nesse canal da traqueia, não vai ser interessante, tá? Então, a gente corta sempre os alimentos na longitudinal. Vou deixar algumas imagens aqui de amostra para vocês, tá bom? Se os alimentos e as frutas forem muito pequenos, a gente pode cortar em 4, como por exemplo a uva. Então a gente faz 4 cortezinhos e oferta para o bebê sem sementes. O ovo de codorna faz 4 cortezinhos e oferta para o bebê. Esse é o método BLW, onde o bebê pega com a mão e come aquele alimento. O terceiro método a gente chama de Bliss, que é justamente o misto de dar o amassadinho, né, participativo, onde o adulto oferece ao bebê, mas sempre lembrando, mesmo que o adulto ofereça ao bebê o alimento, a gente espera o bebê abrir a boca, continua sendo um método respeitoso, mesmo que o adulto vá oferecer. Então, o Bliss seria ofertar alguns alimentos no método participativo e outros no método BLW, eventualmente no participativo e eventualmente no método BLW. É um método que eu aconselho a fazer, porque fica mais fácil a gente dar o arroz e o feijão, por exemplo, e às vezes a gente está na rua e não consegue ofertar o BLW, tá? Um ponto muito legal de ser falado não é porque você não faz o BLW que você é menos mãe. O BLW tem sim vantagens para a gente desenvolver a parte motora do bebê, mas a gente também pode utilizar o método participativo de uma forma muito respeitosa e legal. Se você curtiu o conteúdo, dá um like aqui nesse vídeo e aproveita para me seguir nas outras redes sociais. Grande beijo!